Assim que eu cheguei, fui até o balcão, né, do restaurante, tinha uma estufa em cima com os bolinhos dentro, e eu virei pro garçom e falei: você dá um bolinho desse pra mim? Ele falou: eu, se fosse o senhor, não comia, não. A última vez que estive aqui fazendo uma palestra, eu estava com um problema na perna direita, que foi resolvido com a colocação de uma prótese. Eu quebrei o joelho direito, né? E eu tropecei, bati num banco de areia, não tinha visto, na Bahia, na Praia do Forte, estava com Cláudia e acabei quebrando. Tentei um tempo ficar só, né, com cadeira de rodas, fisioterapia, não resolveu. E aí coloquei uma prótese no joelho direito. Eu não, né? O médico colocou, né, uma prótese no joelho direito que, como vocês notam, funcionou. Pois bem, olha que coisa interessante. Você já imaginou? Estou eu ali deitado no centro cirúrgico, já em processo anestésico progressivo, começando a contar de 10 para até 0 de trás para frente. E no meio da contagem eu abro o olho de leve, viro para o cirurgião, que é ótimo, e digo assim: e aí, doutor, vai dar certo? Vou fazer o possível. Olha que interessante. O que é uma pessoa excelente? É aquela que não tem a síndrome do possível. Nessa hora nós temos de aprender uma coisa com os norte-americanos. Não é tudo com eles que a gente aprende, não é tudo deles que a gente rejeita, mas quando você pede uma coisa para um norte-americano, ele diz: I will do my best. Vou fazer meu melhor. Atenção, não é uma diferença de idioma, é uma diferença de atitude. É absolutamente diverso fazer o possível de fazer o melhor. É absolutamente diversa a atitude. Quando eu me disponho a fazer o meu melhor naquela condição, eu não estou me amarrando dentro da mediocridade. Vou dizer de novo, não é o melhor do mundo, é o teu melhor. E é claro que isso nos coloca numa condição de entender o que significa excelência. Você conhece gente excelente? A pessoa excelente é aquela que faz o melhor na condição que ela tem. Aliás, de maneira geral, vou usar uma frase agora que parece estranha, mas vou explicá-la. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Não é aquela que trabalha sem remuneração, sem condição. Fazer mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Fazer mais do que a obrigação é partir da obrigação e não chegar nela de volta. O que isso significa? Alguém que vai além. Você conhece gente que faz mais do que a obrigação? Isto é, pessoas que são capazes de ultrapassar, de exceder. E é isso que dá a elas excelência. É isso que faz com que elas sejam admiradas. Exemplo, você conheceu, talvez você teve uma professora excelente. Aquela que fazia mais do que a obrigação. Qual que é a obrigação de uma professora ou um professor? A obrigação: ensinar aquele conteúdo, controlar a presença, aferir as notas, cuidar. O que era uma professora tua, por exemplo, que fazia mais do que a obrigação? Aquela que te encantava. Aquela que você queria assistir aula de história na sexta-feira, no último horário. E você ia. Dava alegria no dia que você tinha aula dela ou dele. Porque ela fazia mais do que a obrigação, ela encantava. Ela não apenas ia ali cumprir uma tarefa. Quem sabe você teve, como eu tive, pediatra para cuidar de filhos e filhas, como é o meu caso, né, que faziam mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do médico? Te atender, fazer uma consulta, fazer uma anamnese, pedir exame, fazer uma prescrição de medicamento. Quantas vezes o que me encantava com o pediatra era a capacidade dele de ir além. E ir além significava que você notava que ele era capaz de buscar naquilo que era a possibilidade que tinha, no lugar de pensar: o que eu posso fazer? Por que eu digo isso? Pessoas excelentes. Exemplo, garçom. O que é um garçom, uma garçonete excelente? Que você gosta de ser atendido por ele ou por ela? É aquele que faz mais do que a obrigação. Não é quem trabalha sem salário, sem condição. Faz mais do que a obrigação. A obrigação é de onde ele parte, não é onde ele chega. Aliás, qual é a obrigação? Receber você, que é ali cliente, indicar um lugar, anotar o pedido, trazê-lo, depois ao final trazer a nota. E tem aquele que faz mais, é por esse que você quer.
ser atendido. É a pessoa que te conhece, que se não te conhece, te indica coisas. É aquela pessoa que se admira. Você entra, por exemplo, Cláudio e eu entramos, digamos, num restaurante, aí cada um de nós, ao olhar o cardápio, pede um prato, e o garçom diz assim, olha, aqui é muito bem servido, um prato dá para 2. Você pensa assim, mas o cara está maluco. Ele vai deixar de ganhar. Mas ele pode deixar de ganhar aquela situação, mas ele ganha um cliente, certo? Que vai, claro, por várias vezes lembrar, né, daquela percepção. Olha só, eu nunca esqueço de uma circunstância, eu gosto de narrá-la. Há uma pessoa nascida em Pernambuco que trabalha comigo e eu com ele há muito tempo, chamado Fernando. Ele é motorista, é um taxista. E é ele que me carrega para lá e para cá em São Paulo, pela cidade e pelo estado, por uma razão. Porque eu não dirijo. Eu não tenho carteira de motorista. Assim como eu não sei pintar quadros como aquele, eu não sei dirigir também. E, aliás, tem gente que fala, você não dirige? Eu falei, não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio. Né? Tem um monte de coisa que eu não faço. E é ele que dirige. E há mais ou menos uns 16 anos, acho que 17, nós saímos um dia de São Paulo às 4 da tarde para ir até uma cidade do estado de São Paulo, na fronteira com o estado de Minas Gerais, uma cidade chamada São João da Boa Vista. Uma cidade mais antiga, tem um belíssimo teatro no centro, a palestra era 19h30, e a gente saiu, mas o trânsito estava ruim. E nós não tivemos como parar no caminho para comer alguma coisa. Quando eu cheguei em São João da Boa Vista, eu entrei no teatro já falando. Não pude nem ir ao banheiro, nem comer alguma coisa. E pensei, bom, a hora que terminar a palestra, a gente sai e na estrada come alguma coisa. Terminou tudo. Era uma época em que, ao final, havia uma sessão de autógrafos. Hoje não se faz mais, né, diretamente, porque eu, por conta de ser grupo de risco, né, fico mais distanciado. Isso significa que, naquele momento, sim. Aliás, parênteses, se alguém tiver algum livro meu aqui hoje, faz o que a gente chama de fotógrafo. Ao final, o Pedro vai organizar aqui um pouco, se alguém desejar, né, que se às vezes a pessoa quer fazer uma selfie, né, aí as pessoas se aproximam e eu fico aqui no palco andando durante 15 minutos, que nem um caranguejo ao final. Né, e você vai fazendo uma selfie. E dá para fazer. Né, e ainda faz uma coisa que eu chamo de fotógrafo, isto é, põe você a selfie, segura o livro e eu apareço ao fundo, você, o livro e eu. Mas naquela época não, fazia ali o momento. E terminou, era 11 horas da noite. Nós saímos de São João do Boa Vista, 11 horas da noite, com uma fome danada. Entramos na estrada aqui em direção à cidade de Campinas, e depois de São Paulo. Nada aberto, tudo fechado. Entramos na estrada que vai para a capital paulista, depois de Campinas, que é a rodovia Bandeirantes, tudo fechado. Era 2 da manhã, nós estávamos com o estômago nas costas, de fome. Quando a gente vê um posto de gasolina com a luz acesa no restaurante, Fernando entrou, foi diretamente para o lugar. Nós descemos, assim que eu cheguei, fui até o balcão, né, do restaurante, tinha uma estufa em cima com os bolinhos dentro, e eu virei para o garçom e falei, você dá um bolinho desse para mim? E ele falou, eu se fosse o senhor não comia não. Aquilo criou um afeto entre nós, imenso. Naquele momento você pensa assim, bom, mas a obrigação dele não era vender, mas não a qualquer custo. Porque uma das regras da vida, para não ser medíocre, é não fazemos qualquer negócio. Porque a vida, para valer, tem que ser decente. E essa decência faz parte da excelência. Eu não posso ser o melhor se eu não o sou também no campo da minha conduta, da minha dignidade e do respeito à dignidade dos outros. Nessa hora, claro, a gente imaginou, bom, ele está nos protegendo. E de fato era. Porque não só haveria ali uma questão sanitária com a autoridade, mas também porque era outra pessoa. E aí a gente imaginou, bom, então o que faz? Aí a gente falou, então dá para a cozinha fazer um misto quente para a gente? Ele falou, olha, a cozinha já está fechada. Atenção. Nessa hora ele podia dizer a frase que ele não disse. Eu não posso fazer nada. Ou o que eu posso fazer? Nessa hora ele poderia dizer, minha obrigação vai até aqui. O cozinheiro foi embora, a cozinha está fechada. Nessa hora, agora vem a excelência em campo. Ele diz, olha, eu vi que vocês estão com fome, não tem como fazer um misto quente, mas se vocês quiserem eu pego o pão, né, passo um pouco de manteiga, põe o queijo e presunto. Ele ofereceu uma alternativa. Fazer mais do que a obrigação.
Essa situação ela é muito, muito forte. Isso aconteceu conosco hoje, com o Cláudio e comigo, na hora do almoço. Nós estávamos ali e a Cláudia não queria comer um risoto que tem, além de fungo, também tem carne bovina. Ela não queria comer carne bovina. E o garçom que estava nos atendendo, ele disse, em vez de ele dizer, ó, só tem carne bovina. O risoto é de fungo com carne bovina. O que ele fez? Ele disse, olha, se a senhora quiser, eu pergunto para o cozinheiro se ele pode fazer com frango. Você já imaginou? Para quê? Ele não ia vender um outro prato, se fosse o caso. Não, ao contrário. Né? Ele ofereceu uma alternativa. Saiu da obrigação. Ele poderia sentar e dizer, bom, a senhora escolhe. Não. Ele fez, não uma escolha por ela, mas ele fez um passo, né, uma inclinação na direção de algo que é sair da obrigação. Isso encanta. Você olha alguém que faz mais do que obrigação, sem deixar de, pela obrigação, receber, mas tendo a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada, e é claro que você nota que essa pessoa não pode ser medíocre.